Boa noite para todos e todas que estão ouvindo e vendo a gente hoje no Facebook do Jornalismo P e também no Facebook da Rádio Teia, da Rede Teia, desculpa, que é o nosso veículo laboratorial do curso de jornalismo da Universidade Positivo. Eu queria, antes de começar a falar com o Sérgio está aqui presente com a gente, Sérgio Ludwig, obrigado pela tua presença, Sérgio, mas queria só pontuar, queria agradecer primeiro por esses 2 dias de discussões bem interessantes sobre a liberdade de imprensa no país, também fora do país, Hoje a professora Sandra Nodari entrevistou o Juca Kfouri, entrevistou o Felipe Pena. Ontem a gente conversou com a Paola Deorti, que é correspondente em Washington. A professora Kátia Brembati também falou com a Kátia Brasil, que é fundadora da agência independente lá da Amazônia, Amazônia Real. E também conversamos com o presidente da Abrage, o Marcelo Trazel, que acho que até é companheiro aí do Sérgio Lutz, que fazem parte da mesma organização em algum momento, já vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, agradecer mais uma vez por todo mundo que acompanhou essas discussões, esses debates. É importante porque a gente tem essas discussões sempre no curso e também a nível Brasil, para a gente poder pensar em imprensa e pensar em soluções nesse novo contexto que a gente vive, que às vezes até é bastante agressivo com a nossa profissão, Então, queria dar boas-vindas para o Sérgio. Obrigado mais uma vez por estar aqui, Sérgio. Você, obviamente, pode se apresentar melhor, assim, mas o Sérgio, ele coordena o que a gente chama de Atlas da Notícia hoje, Se alguém puder acessar, atlas.jor.br, Sérgio, para acompanhar as pesquisas que são focadas em desertos de notícia, que nada mais são do que aquelas regiões que não têm qualquer tipo de cobertura noticiosa, e eu acho que tem também as áreas que são quase desertos. Acho que o Sérgio pode falar mais daqui a pouquinho. Mas, Sérgio, obrigado, prazer em tê-lo aqui. Muito obrigado, prazer é todo. Obrigado. Eu queria começar perguntando para você, diante de toda essa experiência que você tem, queria que você comentasse até um pouquinho dos projetos que você toca, além do Atlas da Notícia, que eu acho que é o nosso foco aqui hoje para falar de desertos de notícia, mas também o projeto Comprova, que você tem bastante influência ali como editor-chefe, e também nessa atividade de combate à desinformação, talvez que você tenha dedicado aí a tua vida nesses últimos tempos. Tá bom, boa noite a todos, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu tenho trabalhado de forma muito diversa em algumas frentes, assim, uma frente que eu venho trabalhando já há uns 5 anos, mais ou menos, com desenvolvimento e pesquisa em torno de novas iniciativas nativas digitais do jornalismo, Então, fiz duas pesquisas já sobre isso. Tem uma possibilidade agora de realizar uma terceira, que é sobre como o ambiente do jornalismo digital, essas iniciativas independentes, independente não é bem um nome correto para isso, mas essas iniciativas nativas digitais, elas enfrentam as dificuldades que o ecossistema todo impõe, Então, essa é uma das facetas do meu trabalho. Eu comecei há pouco mais de 2 anos a trabalhar com desinformação, quando se formou o projeto Comprova, venho desde o começo trabalhando ali. A gente está começando agora, na semana que vem, a terceira fase. Estamos agora trabalhando especialmente em cima de coronavírus, mas a gente agora retoma para políticas públicas do governo federal e com projeção para as eleições. Então, Comprova a fase 3 vai até dezembro esse ano. E no ano passado, eu fui convidado pelo Projor para trabalhar coordenando a parte de pesquisas do Atlas da Notícia, que também é uma coisa que, de certa forma, ele conversa com as outras, porque o que a gente vê é um espaço geográfico desocupado, Quer dizer, 6 em cada 10 municípios brasileiros não dispõem de informação local produzida por jornalistas. 8 são os quase desertos que tu mencionaste, que são aquelas cidades, aqueles municípios que têm no máximo 2. Então, um município que tenha um único veículo
é muito difícil que ele consiga ser independente, ele acaba sendo muito dependente das prefeituras. E esse é um espaço, é um deserto, mas é um deserto muito fértil para a desinformação, né? E é isso até que é bacana a gente conectar, né? Diante desse tamanho continental que o Brasil tem, né? Quantos Brasis você acha que tem dentro do Brasil na questão de graduação de desinformação, né? Porque acho que a gente acaba debatendo muito o nosso centro aqui, onde está mais próximo da gente, mas a realidade dessas regiões é algo que a gente precisa olhar com mais carinho e mais calma, né? Mais atenção também. Mas assim, a gente se engana quando a gente pensa que os desertos estão só nos lugares remotos, né? Se a gente pensar São Paulo, por exemplo, existem vários desertos dentro de São Paulo. Os veículos de comunicação que cobrem a cidade não cobrem determinadas regiões, né? Então, a gente tem aqui algumas experiências, como a Agência Mural, por exemplo, que tenta cobrir esses grandes distritos da cidade, e que são muito maiores do que a maior parte das cidades brasileiras, e que eles praticamente não dispõem de nenhuma informação local. E eles não dispõem de informação local porque o jornalismo não chega lá, e eles não chegam nos veículos, né? Então, acho que a gente evolui nisso na medida em que nós vemos surgirem iniciativas que muitas vezes são iniciativas que se valem até das redes sociais para transmitir informação local, mas o fato é que o jornalismo está voltado para um determinado tipo de público, né, que é absolutamente segmentado economicamente, geograficamente também, né. As redações não estão representadas, né, a gente não vê o Brasil representado dentro de uma redação, né? As redações são muito brancas, acho que já tem um equilíbrio entre mulheres e homens, a coisa de gênero e tal, mas a gente ainda vê pouca diversidade racial, mas principalmente pouca diversidade de origem, né? Há várias áreas que não são cobertas, que não são descobertas, né? Porque as pessoas não têm conexão com essas áreas, né, com essas regiões, com esses territórios. Então, acho que a gente evolui nisso na medida em que os meios de produção de informação, eles são mais baratos, né, muito mais baratos do que eram antes, né, com a possibilidade de utilizar a internet, as redes sociais. As pessoas têm mais acesso hoje, conseguem ter mais acesso a isso. Só que com esse acesso vem também todo o mar de desinformação e ontem eu estava conversando, a desinformação traz um desafio muito grande para o jornalismo, que primeiro, como se sobressair nesse mar de conteúdo, né? Como atrair a atenção das pessoas quando a gente está muito submetido a um limite que são as evidências, que são os fatos, né? Construir narrativas a partir de poucos elementos, construir narrativas atrativas, é muito mais difícil do que se eu quiser inventar algo da minha cabeça, que tem alguma verossimilhança, e que eu posso me valer de todo o arsenal de imagens que a internet tem, ou usar tudo que a minha imaginação é capaz de produzir, se eu quiser criar uma narrativa completamente enganosa, né? Então, eu acho que essas coisas estão todas muito interligadas, né? Elas são muito interdependentes, assim. Você falou muito dessa questão dessa conexão, assim, entre, talvez, dentro da própria São Paulo, assim, a gente tem diversos mundos ali que não se conectam e não tem a Agência Mural é um trabalho incrível, né, de acompanhar a periferia da cidade de São Paulo e tentar dar voz para isso, né? Você acha que esse tipo de iniciativa tem espaço em outras cidades que também não tem essa cobertura tão plural de vozes diferentes? Tem mercado para isso? E quando a gente fala de mercado, acho que é meio
pode parecer meio capitalista, né, mas a gente precisa pensar que o jornalismo deve ser sustentável, a gente precisa encontrar meios de sustentar a nossa cobertura, né? Você acha que a gente tem dentro desses desertos essas possibilidades? Eu acho que assim, a gente tem as possibilidades, tem caminhos, eu não diria que tem destinos determinados, assim, mas os caminhos eu acho que eles podem ser mapeados e a gente precisa desenvolver algumas coisas, como um jornalismo sem fins lucrativos, né, mas que seja sustentável, mas que não tenha fins lucrativos, que possa, obviamente, pagar quem produz, mas que possa viver de um recurso mais limitado, né. Me parece que a facilidade e o pouco recurso, além do recurso humano, para operar isso, quer dizer, a capacidade de se produzir hoje um bom material em vídeo só com um telefone celular, a possibilidade de criar conteúdo em áudio também com um telefone celular, quer dizer, um telefone celular hoje nos ajuda e resolve muitas coisas, né? A possibilidade de utilizar os recursos das redes sociais, eu acho que tem vários caminhos a explorar, assim, o jornalismo precisa estar mais aberto a isso, né, a ver essas novas linguagens, a entender que talvez a gente precise fugir um pouco do formalismo, sem deixar de lado a nossa... esqueci o termo agora, mas nosso compromisso, né? As nossas técnicas, o nosso compromisso com a ética, essas coisas todas, mas a gente pode propor novos formatos, novas linguagens que possam chegar melhor às pessoas e que sejam mais adequadas à nossa capacidade de produção, né? Eu acho que uma das coisas que não se fala quase do Comprova, quando a gente fala de Comprova, a gente fala muito sobre desinformação, mas uma das coisas mais importantes que eu vejo no Comprova é a possibilidade do trabalho colaborativo, né? Então, a gente vê ali várias redações que são concorrentes aqui no mundo aqui fora, e que no Comprova elas trabalham em conjunto, trocando fontes, fazendo verificações colaborativamente. Então acho que a colaboração é um caminho importante para seguir também. Sérgio, eu queria só voltar, você comentou um momento ali dos desertos, né, de como talvez essa população, ou esses veículos que em cidades menores só existe um, né, dependem muito da informação oficial, né? Até que ponto, né, isso contribui para essa desinformação e como é que é o dia a dia dessas pessoas que talvez não tenham accountability tão severo assim dos jornalistas no poder público? Vocês conseguem detectar isso a partir do estudo? Ainda não como a gente gostaria, porque eu sempre digo, né, a gente tem uma visão de satélite hoje, consegue enxergar o todo, mas não tem o Street View, né? A gente precisaria agora aprofundar um pouco mais e se pretende fazer isso esse ano e até temos alguns outros projetos em conjunto para tentar identificar, mapear um pouco isso, mas o fato é que essas iniciativas ou esses veículos que estão há muito tempo trabalhando nesses lugares, eles têm muita dificuldade de sustentar, né? A publicidade a queda na publicidade, a facilidade que se tem de anunciar nas redes sociais, em plataformas como o Google, por exemplo, drenou muito do recurso de publicidade que já era escasso, né? E na medida em que a gente tenha lugares que são mais pobres e que as pessoas não têm condição de bancar uma assinatura, por exemplo, acaba que os financiadores vão ficando cada vez menores e muitas vezes se depende diretamente do poder público. Quando se depende diretamente do poder público, ele é a principal fonte, é muito difícil que se cobre uma isenção em função, e o próprio espírito do jornalismo de fazer a fiscalização do poder, né? Então,
Eu acho que a gente está num momento que o jornalismo ele recupera um pouco do seu valor, quer dizer, as pessoas estão vendo que diante de um momento como a pandemia é importante ter o jornalismo bem feito, né, seguindo todas as técnicas e trazendo a informação, trazendo a voz da ciência, né, não necessariamente o jornalismo ser essa voz, mas ele como veículo para a voz da ciência. Eu acho que é um momento importante, é um momento de se discutir isso, porque a sociedade tá colocada numa situação em que a desinformação começa a influenciar demais na decisão das pessoas, né? E o jornalismo é uma vacina contra isso, né? Ele pode ser uma vacina. Então, entender que o jornalismo precisa também do apoio da sociedade e manifestar isso de uma maneira que a sociedade possa aceitar, eu acho que é urgente que a gente precise fazer isso. E a gente vai fazendo isso mostrando um bom trabalho, usando transparência, né? No Comprova a gente tem... Me interrompe se eu tiver... Não, por favor. se eu estiver falando e escapando da tua pergunta, mas no Comprova a gente tem testado umas coisas interessantes. Assim, as agências de checagem, elas são um bom farol para quem quer falar de transparência, né, no jornalismo, na medida em que elas deixam muito claros o seu modo de fazer, o seu modo de investigar e tem um compromisso, que é um compromisso interessante na web, de dar links para todas as fontes, costumam não trabalhar com fontes sigilosas, né, as fontes são sempre abertas e declaradas, e no Comprova a gente ainda fez mais algumas coisas que eu acho que são muito importantes e que o jornalista deveria fazer mais. Uma é dizer como a gente verificou, né, tem uma seção em cada post que a gente faz que conta exatamente como a gente verificou, com quem a gente falou, quais foram os caminhos. Se as pessoas quiserem seguir aqueles mesmos caminhos, elas vão chegar nas mesmas conclusões que a gente. E agora há pouco a gente incorporou uma outra coisa. Não, deixa eu falar antes de outra. E a gente começou a trabalhar também contexto, né? Desde o ano passado a gente trabalha muito contexto, para tentar mostrar para as pessoas que, olha, existe um contexto e uma razão porque essa desinformação está circulando, né? E aí a gente trata, bom, quem são os interessados, se tem uma linha do tempo que a gente possa percorrer, essas coisas todas. E agora, nesse ano, com o coronavírus, nós estamos numa luta para tentar conectar com as pessoas que costumam acreditar em alguma desinformação, né? E elas acreditam por vários motivos, mas principalmente porque sempre tem uma parte de verdade numa mentira. E a gente acredita que seja essa parte de verdade que possa levar as pessoas a acreditarem numa desinformação. E aí o que a gente incorporou agora foi uma sessão também, em cada post tem essa sessão. Quem lê Comprova todo dia deve achar chato, mas para quem lê eventualmente, assim, talvez seja interessante, que é por que a gente verificou aquilo. Né? O que nos levou a suspeitar daquela informação, por que a gente acha que é importante a gente ter feito aquela verificação. Ela busca um pouco dessa coisa do contexto, mas ela procura identificar, pelo menos a gente faz essa tentativa de tentar identificar, bom, por que as pessoas podem ser levadas a acreditar naquela informação, né? E por que foi importante a gente fazer isso. Eu acho que talvez essa seja uma forma da gente conseguir se conectar com as pessoas, sabe, criando essa empatia, assim, que é outra coisa importante para o jornalismo, né? Mas vou ficar por aqui, porque senão... Não, tranquilo, e eu queria só aproveitar esse discurso aí da desinformação que você comentou, né? Você acha que esses desertos de notícias que a gente tem no Brasil hoje, eles são grandes bolhas, né, de percurso e fluxo dessas desinformações? Ou esses contextos não se ligam tanto? Olha, eu acho que sim, eu não posso afirmar,
porque eu não tenho essa visão do local, né? A gente não tem uma pesquisa, uma investigação no local. Mas se a gente pensar que, bom, eles seguramente nunca tiveram, alguns tiveram, e depois esses veículos fecharam, porque vários veículos fecharam, mas eles seguramente têm menos ou a mesma coisa do que eles têm historicamente nessas regiões, né? Só que eles têm um número crescente e muito grande de trocas de informação via redes sociais, via aplicativos de mensagem. Então, essa segunda parte, ela ganha corpo, né? Ela ganha corpo e facilita as trocas todas, né? Então, o que eu diria é que essas populações, elas são vulneráveis à desinformação, muito vulneráveis à desinformação, porque elas, e aí tem uma analogia interessante com a pandemia, né? A vacina é informação, entende? A vacina é informação. Depois que você acreditou em algo que é falso, que é enganoso, é muito difícil que você vá buscar uma informação para corrigir aquilo, para tratar aquilo. Se você recebe uma coisa e já tem um conhecimento prévio, é muito mais fácil que você diga, olha, isso aqui não me interessa, isso aqui não está correto, e aí eu não vou passar adiante, né? Porque a gente forma essa cadeia, né, essa rede de distribuição também. Se a gente recebe uma coisa e não tem nenhuma informação para brecar aquilo, e a gente acha que, bom, tem alguma coisa de sensacional nessa história que eu estou recebendo aqui, eu vou repassar adiante. Se eu já estou vacinado, se eu já estou informado e eu recebo essa informação, provavelmente eu até responda para quem me enviou dizendo que, olha, isso é falso, isso não é verdadeiro. Entende? Então eu tenho uma ação que busca reverter isso, enquanto que se eu não tenho informação nenhuma, eu tenho um grande potencial de levar isso adiante, né? Tem como, Sérgio, até aproveitando, a gente já está se encaminhando para os últimos 10, 15 minutos da nossa conversa, passa bem rápido, né? Se alguém estiver acompanhando aí, gente, vocês podem enviar pergunta aqui no Face, eu consigo dar uma olhada aqui, eu estou com 2 telas, até por isso que eu estou direcionando meu olhar às vezes durante a entrevista. Então, mandem perguntas para o Sérgio, ele está disposto a responder aqui para a gente, mas eu queria só aproveitar, Sérgio, se você puder contextualizar um pouco quais são, talvez, os Saaras aí de desertos de notícias no Brasil, aqueles mais que a gente talvez não perceba, mas que existem, né, no nosso contexto nacional. As cidades mais afastadas, eu não vou lembrar agora de cor, mas a gente tem desertos em todas as regiões, né? Assim que eu falei que, bom, São Paulo tem desertos, eles não são perceptíveis necessariamente, e a gente tem, por exemplo, veículos que se destinam a uma região e às vezes tem sede em outra. Isso acontece até, por exemplo, em Goiás e Tocantins, assim, completamente diferente, cidades que estão próximo da fronteira, que produzem para uma cidade que está do outro lado. Então, tem essas coisas, mas todas as regiões, obviamente que as regiões mais afastadas, as regiões mais pobres, elas têm menor condição de sustentar um veículo de imprensa, né? A gente tem... E é importante dizer o seguinte, não é que as pessoas não tenham informação, as pessoas têm informação, porque a televisão chega, o rádio chega, né? Elas não têm a informação sobre o lugar em que elas vivem, né? Então, isso é um ponto importante. O deserto é isso, é informação produzida naquele local, né? Então, se a gente olha para o mapa do Brasil, e no site a gente tem vários ali, tem por regiões, a gente vai perceber que mesmo estados ricos como São Paulo, como Rio Grande do Sul, tem vários buracos, tem vários desertos, várias áreas de aridez, assim, né? E quando a gente vai para o norte, para Amazonas, para o Pará e tal, Centro-Oeste também, tem vários desertos, o interior do Nordeste, mas mesmo os estados mais ricos, eles têm vários lugares em que tem desertos.
E você acha que tem algum mecanismo, né, para a gente tentar resolver isso, diminuir esses desertos, né? Você que estuda e trabalha com essas iniciativas digitais, a gente tem possibilidade de fomentar o jornalismo nessas regiões mais periféricas e com menos condições, talvez, de sustentar um veículo hoje? Eu acho que sim, a gente tem várias redes se formando, né? A gente vê redes tanto no jornalismo regional, assim, como o Jornal do Comércio, no Recife, tem com o Correio da Bahia, com o Jornal no Ceará, e eles trabalham produzindo coisas em conjunto, como também algumas redes, como Favela em Pauta, por exemplo, que tem várias redes, vários coletivos que contribuem, eles formam um hub ali para juntar isso. Tem trabalhos que são colaborativos, que daqui a pouco junta a agência pública com a Cátia Brasil, que vocês ouviram ontem na Amazônia Real, e eles fazem coisas colaborativas, assim. O que eu lamento muito, bom, eu acho assim, esse universo, ele começa a crescer, isso se percebe, assim, que a gente vê a cada dia que passa. Esses dias mesmo eu descobri uma agência ligada a universidades do Rio que faz verificação de conteúdo só sobre o ambiente evangélico. Eu não sabia da existência deles. Mas eles só trabalham nesse universo de crentes, de pessoas que seguem determinadas religiões e vem a desinformação que segue ali. Então tem várias coisas que são segmentadas que a gente não percebe porque eles tratam de segmentos ou de áreas específicas e aquele é o escopo deles e que a gente não se aproxima tanto deles, né? Então, eu acho que esse universo, esse ecossistema que está muito calcado em cima de coletivos, em cima de grupos que estão preocupados com isso, que estão produzindo coisas colaborativamente, sem necessariamente ter uma intenção de obter lucro com isso, mas que buscam, de alguma forma, alguma sustentabilidade, ele é um universo que cresce, assim, é um ecossistema que cresce no Brasil. O que não cresce e que, lamentavelmente, teve uma interrupção muito importante com o começo da crise econômica, ali por 2016, 2015, 2016, são as novas iniciativas que tem um pouco mais consistência não é uma palavra boa, porque eu diminuo os coletivos, não é isso que eu quero dizer, mas iniciativas que são iniciativas digitais, que não são tão grandes, que tem aí, por exemplo, 20, 30 jornalistas, mas que trabalham em determinados nichos e fazem um trabalho que é sustentável. Eu vou dar uns exemplos disso, assim, Nexo, Jota, Poder 360, né? Tem várias dessas iniciativas que surgiram no Brasil e que vinham surgindo já com uma certa maturidade, porque isso é importante, assim, esses veículos todos, eles se planejaram para durar mais tempo, para enfrentar as turbulências com mais tempo, né? Então eles começaram de uma maneira mais consistente, assim, como iniciativa mais consistente, não como conteúdo. E isso sim teve uma interrupção. A crise econômica cessou completamente essa vertente. Então a gente tem uma outra iniciativa que surgiu depois, o Canal Meio, depois a Cruzoé, alguns outros que surgiram aí depois, mas assim, naquele ritmo de crescimento que a gente via ali até 2015, 2016, não tivemos mais nenhum lançamento importante, assim. E talvez aquele seja o que se possa mirar como o futuro do jornalismo, assim, porque eu vou trabalhar com redações menores, que vão sofrer menos impacto numa questão econômica, que definem muito bem o seu escopo, definem muito bem o seu público,
que conseguem trabalhar com os grupos de interesse, diversificando um pouco as suas fontes de financiamento, e que são mais permeáveis para a colaboração. Tá? Então, eu hoje talvez tenha muita dificuldade de ver a Gazeta do Povo colaborando, só para falar de um exemplo de Curitiba, a Gazeta do Povo colaborando com um veículo concorrente no Paraná, mas se a Gazeta do Povo não tiver mais, por exemplo, alguém em Brasília que cubra judiciário, pode fazer algum acordo, uma colaboração com o Jota, por exemplo, para fazer a cobertura para eles, ou com o Congresso em Foco, ou com o Poder 360, para fazer uma cobertura específica sobre os interesses do Paraná em Brasília, entende? É mais fácil fazer esse tipo de conexão, de acordo, né? Então, isso é o que eu lamento, assim, que a gente estancou nessa parte, e a gente precisa retomar isso urgentemente, porque senão daqui a pouco os veículos tradicionais, as grandes redações vão estar desse tamanho e sem ter feito o trabalho de casa, que é redefinir o seu escopo de atuação, identificar quais são os nichos em que quer trabalhar, e vão simplesmente ir enxugando até que eles se tornem inviáveis. E essa redução que você comenta aí, né, e talvez vamos supor e vamos torcer para que seja uma coisa bem utópica também, né, ela também contribui justamente para as agressividades retóricas contra a imprensa e justamente da liberdade de imprensa, né, isso compromete o nosso exercício de profissão, né. Exatamente, o jornalismo passa por nem dá para chamar mais de crise, né? Porque é uma coisa que acontece, não é um momento crítico, 2 décadas críticas, né? E além disso, passa por um ataque impressionante, né? Quer dizer, um questionamento diário. Eu acho que a imprensa, o jornalismo, ele tem que fazer uma avaliação crítica do seu papel e de como ele se conduziu nesses últimos tempos, né? Eu acho que a gente, na tentativa de migrar para a internet, de usar melhor o espaço da internet, a gente, acho que errou muito, né? Errou em buscar demais o clique para ganhar dinheiro com a publicidade, e aí baixou os níveis de exigência que a gente teria para fazer publicação. A gente não entendeu o ecossistema, tem muita gente que não entendeu até hoje como ele funciona. A gente sempre foi muito refratário a ouvir a audiência, e quando eu falo em ouvir a audiência, é o que ela sinaliza, não é o que ela nos exige. Entender, né? A audiência, né? Exatamente, para entender a audiência. A gente, no próprio Comprova, falo muito isso, assim, muitas das coisas a gente resolve lendo os comentários, né? Se não fosse os comentários, a mais célebre de todas as verificações que a gente fez, e que é conhecida no mundo inteiro por vários nomes, mas em português se chama mamadeira de piroca, que vocês devem lembrar da eleição de 2018, o entendimento que a gente teve ao se deparar com aquela peça era que aquilo era uma sátira, uma tentativa de sátira, porque não fazia nenhum sentido para alguém informado que alguém pudesse estar acreditando naquela história, né? Poderia ser uma coisa para um programa de humor, para um site de humor. Quando a gente foi olhar para os comentários e ver a reação das pessoas em relação àquilo, é que a gente percebeu que o efeito daquela peça estava sendo danoso para uma boa parte das pessoas. 1/3 das pessoas, mais ou menos, acreditava que aquela peça era verdadeira e manifestava isso, assim. Ok, pode ser que um ou outro se manifestasse de uma maneira a realmente contribuir com o ruído, mas a gente tinha cerca de 2.000 pessoas, eu me lembro na época, que estavam manifestando, que estavam acreditando realmente naquilo. Então, acho que essa é uma das
dei outra volta, né, mas vou tentar voltar ao começo, que eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisa, eu acho que nem é recuperar, é criar uma relação de interesse com o que diz o nosso leitor, né? É muito importante isso, porque ele nos direciona, ele nos aponta erros, nos aponta deficiências, e é muito importante que a gente entenda isso. A gente precisa ter essa conexão com o leitor, porque os outros têm. Quem produz desinformação cria essa relação, entende? A gente já corre atrás por uma série de coisas. Se a gente não conseguir criar isso, não tiver empatia com o leitor, não tentar entender um pouco por que ele não está entendendo alguma coisa, por que ele está dando razão para outra, por que ele está nos criticando por ser de um lado ou de outro, né? O que a gente faz que dá a ele essa impressão, né? O que a gente poderia fazer para mudar isso, né? Eu acho que é importante. A transparência, né? O jornalismo tem que ser transparente. A gente agora tem essa migração, principalmente nos sites dos jornais, para o paywall, né? Para assinatura, e eu acho esse nome terrível, porque ele é contra qualquer tipo de transparência, né? No inglês talvez não fique tão claro, mas o espanhol é perfeito, é muro de pago, que eles chamam. É um muro. Uma barreira, né? Uma barreira, uma parede, um muro que você coloca. E eu sempre digo, se a gente tiver que ter um muro com o leitor, que ele seja transparente, que ele seja de vidro, né? Para as pessoas saberem o que está acontecendo lá dentro, né? Por que você está fazendo aquilo, que trabalho que dá, né? Então, acho que tem muito a fazer, na verdade. Sérgio, a gente já está quase no finalzinho aqui. Eu queria só, antes de terminar, acho que é importante, né? Você comentou um pouquinho talvez essa nova expertise até que a gente tenha que aprender a correr atrás, que é de entender a audiência, entender um pouco a forma de se relacionar com o público, né? Além dessa expertise, o que você vê de essencial hoje para o jornalista construir, né? Que talvez a gente não tenha, né, se focado nisso nas décadas anteriores, e agora a gente precisa focar, né, para construir um novo caminho, aumentar a nossa força, aumentar o nosso impacto social, e também contribuir para que essa liberdade de alguma forma continue né, maior ainda nos próximos anos. Eu acho que tem várias coisas. Uma delas, que a gente percebe assim, que se criou um hiato, é que antes a gente saía da universidade, ia para um determinado veículo, encontrava um editor que nos adotava, apadrinhava e nos passava todo o conhecimento que ele tinha, e as pessoas até hoje falam, quem trabalha no jornalismo há mais tempo, aquele editor que foi quem me ensinou todas as coisas e tal. Esse papel não existe mais, né, porque as pessoas não têm mais tempo para isso e tal, e então os jornalistas que chegam no mercado de trabalho, eles não têm problemas para entender rapidamente como funcionam as coisas na internet, eles dominam bem as ferramentas. Eu recebi uma turma nova essa semana no Comprova, que não fez curso ainda, vão fazer curso semana que vem de verificação. Eles já estão dando show, verificando tudo, usando, eu dou o nome da ferramenta, eles saem usando, é impressionante isso, né? Então, essa é uma qualidade que essas novas gerações, elas já trazem, assim. O que falta? Eu acho que falta eu acho que essa residência, né, que não existe mais, e que talvez seja um caminho para a universidade fazer, né, de investir mais em trazer, quer dizer, essa gente toda que está saindo do mercado porque ficou cara, mas ainda tem muito a dar, né, quer dizer, trazer essa turma para a universidade para que o jornalista possa fazer essa residência lá dentro, já que não tem mais na empresa. Eu acho que isso é uma saída, e talvez seja até um atrativo para a universidade, né? E o que eu sinto falta é contexto. Acho que essa é uma grande falha do
jornalismo, principalmente o jornalismo digital, que eu já vejo mudanças, eu já vejo uma preocupação um pouco maior com isso, mas a gente não está se preocupando devidamente com a questão do contexto. E a gente não está se dando conta disso porque talvez as nossas mentes ainda não estejam tão sintonizadas com o que é o ambiente digital e esse ambiente absolutamente fragmentado que a gente tem no digital. Né? Não é uma coisa nova isso, é velho, todo mundo está careca de saber, mas as pessoas talvez não estejam se dando conta de que a gente precisa repetir coisas, que a gente precisa trazer mais informação que contextualize, porque as pessoas muitas vezes leem por alto as coisas, não é que isso seja novidade também, mas elas não têm toda a informação, elas não sabem o que está em jogo. Então, eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter, e tem várias formas de traduzir isso, né? Às vezes, com uma simples ilustração, a gente consegue resolver toda a informação contextual que é necessária, né? Mas eu acho que essa é a coisa que falta, assim, né? Percebo isso como jornalista e como leitor também. O jornalista como um grande auxiliador aí nas conexões, né, de informação e curador também, acho que é importante, tá? Bem legal. Sérgio, eu queria agradecer mais uma vez pelo teu tempo, passa rápido, né, a gente conversou sobre bastante coisa, mas sinta-se convidado aí a voltar sempre aqui, né, virtualmente ou também presencialmente, quando a gente puder, né, para visitar a universidade, para conversar com os alunos, vai ser um enorme prazer receber você. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço para vocês, cuidem-se bem. E queria, antes de finalizar, agradecer aí por todo mundo que acompanhou. Chegamos ao fim da série de eventos e lives, né, e debates sobre o Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, que é celebrado, né, e refletido agora no dia 7 de junho. Obrigado a todo mundo que acompanhou e acompanha aí nas redes sociais, né, quem quiser acompanhar os outros vídeos, as outras lives estão todas disponíveis 100% para vocês assistirem. Obrigado, boa noite e até a próxima.